E aí, investidores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Não Seja Manada. Esse vídeo vai ser sobre o novo fundo que está sendo lançado pelo Banco Inter, chamado IFIE11. Ele será um fundo de fundos que vai funcionar de forma semelhante a um ETF. Isso tem causado um pouco de confusão nas pessoas, então eu vou explicar melhor como é que esse fundo vai funcionar. E eu vou mostrar também por que o lançamento do IFIE11 pode ser um passo importante para o mercado. Ele tem potencial para dar uma sacudida nos outros fundos de fundos, que atualmente cobram taxas muito altas e não entregam resultados condizentes. Vamos começar do começo, então. O Banco Inter criou um índice chamado IFIE, que é um índice de fundos imobiliários de tijolo classificados na categoria renda, e esse índice, ele pega a carteira do IFIX, seleciona os 30 maiores fundos de tijolo da categoria renda e pondera esses fundos pelo valor de mercado deles. Então, basicamente, ele faz uma filtragem na carteira do IFIX. Aí na tela vocês podem ver a carteira atual do IFIE. Reparem como ele é mais concentrado do que o IFIX, justamente pelo fato dele ter um menor número de fundos. E depois de criar o índice, agora o Banco Inter está lançando o fundo de fundos chamado IFIE11. O objetivo desse fundo vai ser somente replicar a carteira teórica do IFIE. Então ele é um fundo de gestão passiva, ele não vai ter uma equipe ali agindo de forma ativa para comprar e vender fundo todo dia, tentando gerar ganho de capital. Ele vai somente perseguir o índice da mesma forma como um ETF faz. Porém, para questões regulatórias e tributárias, ele é considerado um fundo imobiliário, inclusive ele vai distribuir rendimentos da mesma forma que os outros fundos fazem. Ele somente parece um ETF por essa questão de ter uma carteira que vai replicar um índice. E aí você pode estar pensando, poxa, mas é bem melhor ter um fundo de fundos que busque ganho de capital, assim a performance dele vai ser bem melhor. Mas na prática não é isso que acontece. Vencer o mercado é muito difícil, mesmo para gestores profissionais, a maioria deles não consegue bater a média do mercado com consistência. Eu já fiz um vídeo onde eu mostro estudo sobre isso, se você não assistiu ainda é só clicar no card aqui em cima. E a gente tem um artigo chamado Geração de Alfa nos Fundos de Fundos Imobiliários no Brasil, que analisa a performance de 6 fundos de fundos desde o IPO até o ano de 2018 e conclui que nenhum deles foi capaz de gerar valor para o cotista e que não entregaram performance adequada. E uma das causas para isso é o excesso de taxas que os fundos de fundos pagam, além do imposto de renda sobre o ganho de capital. E tem um acontecimento curioso envolvendo o Warren Buffett. Ele queria provar que esses fundos de gestão ativa que cobram taxas muito altas quase nunca conseguem superar o mercado. Então, no encontro dos acionistas da Berkshire Hathaway do fim de 2007, ele propôs uma aposta. Ele queria apostar $500 mil que nenhum dos gestores que estavam lá naquela reunião conseguiria indicar 5 fundos de gestão ativa que conseguissem bater o S&P 500 num prazo de 10 anos. Somente um gestor entre todos que estavam naquela reunião teve coragem de entrar na aposta. Ele indicou 5 fundos de fundos e depois de 10 anos está aqui o resultado. O ETF do S&P rendeu 125%, enquanto nenhum dos outros fundos de fundos conseguiu chegar perto disso. O que rendeu melhor rendeu 87%. Então fica aí essa história para ilustrar a questão das taxas altas. Por mais competente que seja a gestão de um fundo de fundos, se o custo dele for muito alto, dificilmente o gestor vai conseguir gerar um alfa suficiente para cobrir os custos e ainda vencer o mercado. Atualmente a gente tem vários fundos de fundos no mercado cobrando taxas muito altas. Eu vou citar 3 como exemplos, mas não quer dizer que eles são os únicos. O MGFF, o BCFF e o RBRF, todos esses cobram mais de 1% ao ano de taxa de administração e ainda uma taxa extra de performance, enquanto o fundo de fundos IFIE11 do Banco Inter vai cobrar somente 0,3% ao ano e sem nenhuma taxa de performance. Então, o Banco Inter pode estar dando o passo inicial para trazer transformações para esse setor de fundo de fundos, porque se esses fundos de gestão ativa que atualmente cobram taxas muito altas começarem a ter performance pior do que o IFIE11, eles vão ter que tomar alguma atitude e provavelmente a atitude será cortar taxas para reduzir os custos. Num movimento parecido com o que já aconteceu nos Estados Unidos, depois que a Vanguard começou a lançar ETFs de baixos custos lá, e aí todos os outros fundos do país tiveram que cortar suas taxas para conseguir competir. Esclarecendo a mensagem que eu quero passar nesse vídeo, o IFIE11 ainda está fazendo IPO,
E eu não estou recomendando que ninguém participe, inclusive eu mesma nunca participo de IPOs, eu não acho que vale a pena o risco. A intenção do vídeo é somente mostrar que esse é um fundo com um racional diferente dos outros fundos de fundos que a gente tinha até então e que pode valer a pena ser acompanhado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.